Sejam bem-vindos ao Podped. Ela é a Gabi, eu sou a Linelli e essa é a sua nova rede de apoio. Hoje a nossa convidada é a Jaque. Seja bem-vinda mais uma vez. Se apresenta para quem ainda não assistiu o outro vídeo, para a pessoa poder te conhecer. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Eu sou a Jaqueline, eu sou psicóloga clínica infanto-juvenil. Eu tenho formação em terapia cognitivo-comportamental e terapia cognitivo-comportamental infanto-juvenil, além da capacitação em psicologia perinatal. Então, eu atendo crianças, adolescentes, mães, gestantes e tentantes. Vocês viram, né, pessoal? Quem tem filho ou quem está grávida já pode procurar a Jaque. Pode. Quem ainda não assistiu o vídeo anterior, nós falamos sobre o uso de telas, o tempo que a sociedade recomenda, o que pode prejudicar. E no vídeo de hoje a gente selecionou um tema também bastante polêmico. Sim. Que são as birras. Também é um tema muito procurado, muito discutido entre as mães. Como reagir à birra, o que é exatamente a birra, até quantos anos a gente pode considerar a birra e quando seria um mau comportamento, tá? Sim. Mas eu acho que é importante a gente deixar bem claro que a birra nada mais é do que uma imaturidade emocional e cognitiva da criança. Então, o que a gente vê como mau comportamento, na verdade, é um pedido até de ajuda da criança. Muito comum aí na faixa, né, dos 2, 3 anos, é o momento que a gente mais vê acontecendo as birras, tá? Porque uma frustração que para nós, adultos, parece muito mínima. Então, por exemplo, a gente vai no mercado e naquele dia a gente não pode levar um chocolate para casa, por algum motivo. A gente consegue administrar essa frustração. Sim. Agora, a criança, não. Ela não tem maturidade cognitiva para lidar com essas pequenas frustrações. Então, o cérebro racional dela se inunda, né? Ela não consegue acessar esse cérebro racional. Quem toma o controle ali é o cérebro emocional. Então, ela se joga no chão, Esperneia. ela chora, esperneia. E é esse comportamento que a gente vê e muitas vezes não entende o que tem por trás, tá? Mas esse comportamento nessa faixa etária é totalmente normal. Não é um mau comportamento, é só a criança não conseguindo administrar aquela emoção. Tá? E o que os pais podem fazer nesse momento? Porque muito pai, muita mãe, naquele momento que a criança está lá se jogando no chão, berrando, às vezes acaba brigando com a criança porque fica com vergonha. O que você orienta os pais? Então, no momento da birra, eu falo, a última coisa a se fazer é dar sermão naquele momento, do tipo, você não pode fazer isso, isso é feio, ou apresentar algum castigo, vai para o cantinho, vai pensar no que você fez. Não adianta, ele está ali com o cérebro racional bloqueado. Então, naquele momento, o que você pode fazer pelo seu filho é se abaixar na altura da criança. Você é o adulto ali, você tem acesso ao seu cérebro racional. Então, use-o nesse momento. Se abaixe na altura da criança, olhe no olho dela, fale com uma voz tranquila, não uma voz intimidadora do tipo, para. Então, uma voz tranquila. Filho, eu sei que você gostaria de levar o chocolate para casa, mas como nós já fizemos um combinado de que hoje você não levaria, então a gente não vai levar. Eu entendo que você está chateado, então valide essa emoção da criança. Não é porque para você não é motivo da criança agir daquela forma que você não vai validar aquele sentimento, do tipo, não precisa fazer isso, para que isso? Não, valide essa emoção da criança e, se necessário, tente tirá-la da situação, dependendo, tá? Então, depois, passado um tempo, quando você percebe que a criança voltou a acessar o seu cérebro racional, então que ela se acalmou, aí sim é legal você conversar com ela sobre comportamentos adequados e inadequados, do tipo, olha, não foi legal você se jogar no chão, porque a gente conversou que você não iria levar o chocolate para casa. Então, se lembra dos nossos combinados? E aí sim a gente pode conversar com a criança sobre comportamentos adequados e inadequados. Mas assim, já
também gosto de dizer para os pais. Não vai ser na primeira vez. Que isso vai funcionar. Né? Não. É por constância e repetição, tá? Então, continue fazendo isso. Ele vai continuar esperneando porque ele ainda está em maturidade cerebral, né? Então, continue, mantenha a constância, que aos poucos essa criança vai aprendendo como lidar de uma forma melhor nessas situações, tá? E aí, depois de um tempo, você consegue ver melhora nesses comportamentos. Existe alguma forma de ensinar aquele sentimento de frustração para a criança sem que ela fique triste ou não? A gente consegue ensinar sobre emoções, por exemplo, a frustração para a criança, psicoeducando, né? De várias formas, conversando, trazendo situações. Eu adoro livrinhos infantis que dá para explorar muito as emoções com a criança, mas é importante deixar a criança sentir todos os tipos de sentimento. Por que eu falo isso? Porque muitos pais não querem que os filhos fiquem tristes, por exemplo, com raiva, né? Então, até colocam esses sentimentos como sentimentos negativos. E todos os sentimentos têm as suas funções. Não existe sentimento mal ou bom, né? Então, é importante que a criança, às vezes, se sinta triste, porque essa tristeza está alertando ela sobre alguma coisa, né, que não está legal para ela, e que ela consiga administrar essa emoção, porque ela vai se sentir triste outras vezes na vida. Sim. Então, ela tem que aprender com essa experiência. Esse cuidado todo, essa cautela toda dos pais, às vezes traz prejuízo para as crianças. É importante que elas sintam aquilo que vem naquele momento. E como que acontece o desenvolvimento das emoções? Existem algumas emoções que a gente fala que são as emoções primárias e inatas, né? Que são 5. A alegria, a tristeza, o medo, o nojo e a raiva. Então, essas emoções, a gente já nasce com predisposição para elas, e a gente percebe elas em todas as culturas, em todas as faixas etárias, por isso que a gente fala que elas são as 5 principais emoções. As experiências que essa criança vivencia pode reforçar ou não determinadas emoções. Então, a gente entende que o ambiente, né, influencia também muito no desenvolvimento dessas emoções. Saber nomear aquilo que está sentindo e também conseguir administrar essa emoção faz com que as proporções das emoções também sejam diferentes de criança para criança. Esse desenvolvimento de emoções, geralmente, é 100% dos pais? Ou na escolinha também impacta isso nesse desenvolvimento emocional da criança? Não gosto de colocar toda a responsabilidade, a culpa nos pais. Sim. A gente sabe que as crianças são os espelhos dos cuidadores. Elas aprendem por espelhamento, então, sim, os pais são fontes ali de aprendizado para a criança. Os pais reforçarem, nomearem as emoções é muito importante para as crianças, mas as experiências que ela tem também em outros locais, com outras pessoas, além da predisposição genética, de personalidade dela, tudo isso influencia. Como que os pais podem ajudar nessas emoções, nas formações? Os pais podem ajudar ensinando as crianças a nomearem essas emoções. Então, as crianças têm muita dificuldade, até nós adultos, na verdade, muitas vezes, Sim. de identificar o que a gente está sentindo. Então, quando você perceber que o seu filho está inundado por uma emoção, traga para ele o nome daquela emoção. Por exemplo, eu estou vendo que você está com muita raiva, nomeie. Eu também, se coloque também na situação. Eu também, quando tal coisa acontece, eu me sinto com muita raiva, para ele entender que você também experiencia aquela emoção, que todos
experienciam essa emoção. Então, nomear, se colocar também na situação e acolher esse sentimento são os principais fatores para essas crianças aprenderem a lidar melhor com as suas próprias emoções. A gente recebeu no direct uma mãe questionando como que ela teria que lidar com o filho. A situação foi o seguinte, na escolinha, um amiguinho foi e bateu. E ele bateu no filho dela. E ela chegou e ela falou, eu fiquei com muita raiva, eu não sei o que fazer, porque é briga de criança. E o que eu oriento o meu filho? Vai lá e bate de volta, vai lá e fala pra tia, mas aí eu tenho medo de falar para ele aceitar e depois ele ficar uma criança que deixa qualquer pessoa fazer qualquer coisa com ele. Como que os pais podem lidar nessa situação? Nessa situação, eu indicaria que a mãe conversasse com o seu filho, que esse não é um comportamento esperado, legal, que quando isso acontecer, ele deve procurar a professora, falar para a professora o que aconteceu e que também ela explique que talvez aquele amiguinho não soube expressar o que ele estava sentindo e aí a forma que ele utilizou não foi a mais adequada, que foi batendo. Que ele poderia tentar conversar com esse amiguinho do porquê que ele fez isso, tá? Então, para que a criança também não sinta que aquela outra criança quis machucá-la. Porque na maioria das vezes não é a intenção mesmo, é não saber como demonstrar algum sentimento, né, algo. Então, acabam, as crianças, principalmente aí, menores, acabam batendo uma na outra, mas o mais indicado é isso, não instruiria a criança a bater de volta. Acho que essa seria a pior opção. Com certeza. Aconteceu isso comigo. Quando eu era pequena, eu mordi um amiguinho na escola. Ah, você foi a agressora. Minha mãe... Aí a mãe do menino falou, você morde ela. No dia seguinte, ele veio e mordeu e arrancou um pedacinho do meu braço. E aí, o que foi resolvido nisso tudo, né? Os dois ficaram mordidos. Eu mordi sem querer, ele veio e arrancou um pedacinho, mas tudo bem. Nesses casos de birra, tem como diferenciar se é uma crise de birra ou se é um mau comportamento? Tem alguma coisa assim que diferencia os dois? Tem, principalmente com relação à faixa etária. Então, até ali os 3, 4 anos, existe ainda muita imaturidade cerebral. Então, a gente visualiza esses mau comportamento, essas birras, como realmente uma dificuldade da criança expressar suas emoções. Depois disso, a gente precisa identificar, e aí entra, por exemplo, se uma criança, a partir dos 4 anos, está tendo muito maus comportamentos, né, recorrente, então chega essa demanda até nós, psicólogas, por exemplo, para que a gente consiga acessar se essa criança está com dificuldade de administrar essa emoção ou se realmente é um mau comportamento. O mau comportamento, nós, psicólogas, entendemos como um pedido de ajuda. Então, uma criança que se comporta mal está querendo demonstrar algo para nós adultos e não sabe como, né? Então, utiliza o mau comportamento para isso. Então, teria que fazer uma investigação mais criteriosa aí a partir dos 4, 5 anos para entender o porquê desses maus comportamentos. E tem bastante procura no consultório, essas mães assim, que chegam com a criança? Tem bastante, sim. É frequente, é uma queixa constante, a dificuldade das crianças lidarem com frustração, de terem explosões de raiva, de chegarem a arremessar objetos, isso é muito frequente. A raiva é uma das emoções mais difíceis de administrar. E você fazendo a terapia, conversa, os jogos lá, tem um bom resultado? Sim, sim. A gente consegue um ótimo resultado com crianças. Eu adoro trabalhar com crianças, escolhi esse público porque eu acredito que a intervenção precoce, ela possibilita uma infinidade de coisas, né? Então, as crianças conseguem aprender muito rápido e
começam a colocar em prática. É muito, muito legal de acompanhar todo esse processo. Elas colocam em prática e a gente consegue visualizar esse resultado. Então, a gente consegue identificar o que tem por trás daquele mau comportamento. E aí, sim, a gente resolvendo essa questão, esse mau comportamento vai sumindo, vai se extinguindo. E você consegue fazer esse tipo de atendimento online? Eu faço atendimento online a partir dos 7 anos de idade. Antes disso, eu acho um pouco complicado por conta do vínculo e também do excesso de telas. Já tenho umas 3 crianças aqui na cabeça para te indicar. Geralmente, em quanto tempo que você percebe essa evolução? Que nem você falou que tem bastante procura nesses momentos de raiva, né? Os pais começam a perceber essa evolução, essa melhora em quanto tempo, assim, de terapia? Depende muito de criança para criança, tá? Porque, num primeiro momento, a gente trabalha muito o vínculo com a criança, porque diferente da terapia com adultos, em que o adulto percebe que alguma coisa está acontecendo ali com ele que não está legal e vai buscar ajuda, no caso das crianças, não são as crianças que vão buscar ajuda, são os pais. Então, até ela entender o que ela está fazendo ali, por que ela precisa de ajuda, no que ela precisa de ajuda, isso difere muito de criança para criança. Tem crianças mais resistentes, tem crianças que eu consigo acessar com maior facilidade e aí deslancha com maior facilidade também. Mas, assim, às vezes questões de 2, 3 meses, a gente já consegue perceber aí uma melhora muito grande no comportamento da criança. Muito legal. Mudando um pouco de assunto, não sei se é a sua área também. O desfraude, vocês têm bastante... Assim, as mães chegam no consultório pedindo ajuda ou não? Com relação ao desfraude, eu costumo trabalhar com orientação parental. Então, para entender alguns antecedentes, né, dessa dificuldade do desfraude, para que eu consiga auxiliar essa família da melhor maneira e que a gente chegue juntos a esse objetivo, que é tirar a criança das fraldas. E a gente tem bons resultados. Tem alguma dica para os pais que estão aí nesse momento de desfraude? Porque é uma preocupação, né? Com certeza. Olha, eu gosto muito de olhar para cada caso individualmente nessa situação, para entender os antecedentes do porquê que a criança não consegue falar, né, que quer ir ao banheiro, ou porquê que ela não recorre, né, ao banheiro no momento que ela sente vontade. Então, teria que avaliar cada caso mesmo. E no caso das crianças que acabam fazendo xixi na cama até 9, 8 anos de idade, precisa de um acesso a recorrer à psicologia? Como que você orienta os pais? Sim, eu orientaria a procurar ajuda psicológica para a gente entender também, novamente, de forma individual, por que a criança está, né, tendo essa dificuldade. Primeiro, a gente avalia se não tem nenhuma questão funcional da criança. Descartando todas essas possibilidades, a gente vai entender a gente vê como um comportamento não esperado, certo? Sim. Então, também os antecedentes desse comportamento, para agir nesses antecedentes e conseguir que esse comportamento seja extinguido. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado, Jaque. Você é bem-vinda aqui. Vamos tentar marcar mais alguma vez para as outras meninas conseguirem vir também. Com certeza. Para a gente poder fazer um bate-papo mais completo. E, pessoal, eu vou deixar o @ da Jaque aqui. Quem perdeu o vídeo anterior, ela falou sobre o uso de telas. Ela deixou lá no vídeo anterior também falando de uma oficina que ela vai estar fazendo com as meninas, das emoções. Nós vamos deixar o link aqui embaixo também, para vocês levarem as crianças no dia 30 de julho. Então é isso, Jaque, muito obrigado. Eu que agradeço, muito feliz em participar aqui do PodPed. Espero, sim, vir outras vezes e contribuir aí com essa rede de apoio virtual. Maravilha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.